Bom, meu nome é João Pedro Alves, eu tenho 21 anos. Eu vou começar falando sobre como eu, decidi entrar na universidade pública, né? Eu comecei lá no nono ano fazendo prova para o Colégio Naval. Aí eu entrei para o Colégio Naval, depois eu saí de lá e depois de algum tempo eu tentei entrar no IME. Depois de algumas tentativas eu não consegui, e daí então eu decidi entrar na universidade pública. E basicamente é como eu estou aqui agora. Eu entrei ano passado na universidade pública e eu já completei o primeiro período, estou no segundo período agora, de engenharia mecânica. Esse é um grande resumo da minha história. Então, eu sempre pensei em fazer uma universidade pública, não só pela questão financeira, mas também pela questão da qualidade do ensino e pela repercussão, digamos assim, né? A universidade pública, pelo que eu sei, ela sempre teve uma fama melhor do que a universidade privada, né? Sem querer ofender ninguém, claro. E também ajudaria os meus pais, sabe? Eles não precisariam se preocupar com a minha educação do ensino superior, coisas do tipo. Então, eu sempre pensei em entrar na universidade pública. Antes do quadro, eu acreditava que você precisava estudar muito durante o dia, muito mais do que, digamos assim, a gente gostaria de estudar, por assim dizer, para poder passar num bom concurso, numa boa universidade. Eu, por exemplo, quando eu estudava para o Colégio Naval, né, eu ia para o cursinho, estudava lá assistia 6 horas de aula, e depois eu tinha que estudar mais uma hora por matéria, vamos botar, eu tinha que estudar mais umas 4 horas. Então eu estudava aqui umas 10 horas, eu ficava umas 10 horas estudando. Eu ainda ia, por exemplo, para assistir aula no domingo, turma especial, né, que eles falavam. Eu tinha essa opção e eu aproveitava, eu ia lá para estudar domingo. E com o quadro, eu acredito que o quadro ele me convenceu de que a gente pode fazer mais fazendo menos. A gente não precisa estudar tanto para chegar no mesmo lugar. Se a gente se concentrar um pouco mais na qualidade do nosso estudo, a gente consegue chegar no mesmo lugar. Então, eu acho que o quadro ele fez essa diferença para mim, sabe? Ele me mostrou que é possível, sim, você ter bons resultados fazendo menos esforço. Então, essa foi a principal diferença, na minha opinião, sabe? Eu acredito que o quadro ele me permitiu, por exemplo, ter uma agenda mais flexível, ele me permitiu modelar os meus estudos à minha vida, ficava mais fácil de estudar nesse sentido. Eu não precisava perder tempo assistindo aula de matéria que eu já conhecia. Por exemplo, quando eu estava estudando para o Enem, no caso, né, eu não assistia muita aula de matemática, eu fazia mais exercício de matemática, mas eu não era obrigado a assistir aula de matemática, porque eu já tinha toda a matemática que eu precisava saber, teoria, né? Então isso otimizou os meus estudos, eu acredito que otimizou. É que, assim, eu estou falando da minha época de colégio naval, né? Na IMITA também era assim, entendeu? Na IMITA era até pior, eu acho, porque eu tinha que ir até Madureira. Eu saía daqui de casa, tinha que andar uma meia hora, vamos dizer assim, para poder chegar no ponto do BRT. Ia para lá de BRT, aí mais uns 20 minutos, então foi botar aí 1 hora só para chegar lá, mais ou menos, uns 40 minutos no mínimo. Aí chegava lá, tinha que assistir a aula, às 6 horas de aula, aí depois ainda tinha que estudar. Aí depois tinha que voltar para casa, aí vamos botar mais 1 hora e voltava para casa possivelmente de noite. Isso era bem ruim. Eu fiquei assim nessa situação durante um tempo. Aí depois de um tempo, eles me deram a chance de ficar num alojamento que eles tinham lá, que era o chamado CEDAP, né? Eles chamavam de CEDAP, Centro de Desenvolvimento de Alunos de Alto Desempenho.
me deram essa oportunidade lá. Eu ainda pagava para poder estudar, mas eu podia ficar lá se eu quisesse. Aí tinha lá cama, tinha lá tudo. Ainda assim, eu tinha que assistir 6 horas de aula e depois voltar para o SEDAP, no mínimo, né? Então, o tempo de estudo era o mesmo, eu só economizava no deslocamento. E também eles davam comida, coisa e tal. Pagava mais caro, no caso, né? Por causa disso tudo. Mas, assim, falando, mesmo nessa época, assim, não era muito legal. Talvez pela minha pessoa, né? Porque eu queria voltar para casa, sabe? Eu não gostava de ficar longe de casa. E eu também eu me senti um pouco sozinho lá, sabe? Eu acho que não deu muito certo ficar num alojamento longe de casa. Eu queria poder estudar e voltar para casa, ficar com a minha família. Ainda ter tempo para me encontrar com um amigo, me encontrar com uma amiga, entendeu? Ter a minha vida social. E isso era difícil lá, assim. Lá isso era difícil. Quando eu fiquei no alojamento. Basicamente, o meu pai ele não tinha mais dinheiro para pagar o meu curso. Ele não tinha dinheiro para pagar um curso pré-vestibular para mim. Quando eu decidi fazer o vestibular, eu fui para o Pense. Mas o meu pai ele não estava em condições de pagar, até por conta da pandemia, né? E daí ele falou, olha filho, se você quiser tentar fazer vestibular, você vai ter que fazer um curso online. Aí ele conhecia o quadro de um amigo dele que fez o ITA, que talvez tenha até sido sócio, falou ele. Ele conhecia outros, aí eu acabei escolhendo o quadro. Eu achei o quadro interessante, gostei dele. Aí falei, pai, quero fazer o quadro. Tá bom, vamos lá. Então, o Bruno ele fez o ITA. Então, isso já era muita coisa para mim. Para mim, isso já... Ele fez o ITA. E, assim, o que ele falava fazia sentido, né? Realmente, fazia sentido você economizar tempo no transporte, você ganhar tempo não assistindo uma aula que você sobre um assunto sobre o qual você já sabe, se concentrar mais nos exercícios, entendeu? Foi esse tipo de coisa. Quando eu comecei a me preparar pelo quadro, as minhas principais dificuldades foram o fato de que eu dependia muito mais de mim do que dos outros, no caso, né? Eu tinha que ter muito mais disciplina, digamos assim. Porque eu ia ter que assistir a aula, eu ia ter que estudar, não ia mais ter alguém me impulsionando a fazer isso, como no curso presencial, né? Eu não ia mais pegar um ônibus e me colocar num lugar em que eu não tinha mais o que fazer, entendeu? Eu ia ficar na minha casa. Por um lado isso era ruim, mas por esse lado por um lado isso era bom, mas por esse lado que eu falei é um pouco ruim. Bom, não foi tão difícil assim, porque apesar do professor ele não ter um horário fixo, eu não precisava estudar tanto. Eu encarava o quadro mais como um momento de estudo individual, sabe? Eu encarava aquilo ali mais como se eu tivesse que estudar sozinho. Então, eu comecei assim, eu não vou assistir aula, eu vou estudar sozinho, entendeu? Eu vou estudar sozinho assistindo aula, como se eu fosse assistir aula no YouTube. Só que eu posso fazer pergunta, eu posso parar o vídeo, eu tenho material de apoio, entendeu? Então, eu encarei tudo como um momento de estudo individual. E acho que deu bastante certo. Acho que era mais isso, era as listas de exercício e as aulas. Eu tinha mentoria, aí quando eu tinha dúvida eu usava. Mas mais usava eram as aulas e os exercícios. Basicamente isso. Uma das minhas principais dificuldades foi ser forçado a estudar matérias que já há algum tempo eu não estudava. Eu estudei algumas delas durante a preparação para o Colégio Naval, mas isso foi na primeira série, nono ano. Então eu tive que voltar a estudar várias matérias que eu não vi há algum tempo. Como é que eu superei isso, né? Eu fui lá e fiz, entendeu? O quadro ele me ajudou, porque ele me permitia dosar o tempo de aula com o tempo de exercícios.
eu podia fazer o meu horário, se eu tivesse, assim, não tivesse paciência para fazer aquilo no momento, eu podia parar, aí via de novo em outro momento. Não tinha que ficar copiando muita coisa, porque as aulas eram gravadas, então eu não tinha que copiar tanto quanto eu copiava no curso presencial, por exemplo, em que o professor, às vezes, ele parava, escrevia, dava um tempo para você escrever. Ajudou, nesse sentido ajudou. Eu tinha dificuldade, até em matemática eu tinha certa dificuldade, porque era uma prova de matemática em que eu tinha que fazer muita conta, e qualquer errinho de conta, e eram uns números feios, entendeu? Então qualquer erro de conta podia, assim, melar tudo. E eram textos grandes, entendeu? Era muito exercício, então eu não tinha que estudar muito a teoria de matemática. A teoria eu sabia tudo. Mas assim, eu tinha que praticar muito, assim, fazer exercício, fazer prova, fazer... Eu acho até que eu, assim, mesmo com esse número, eu acho que eu podia ter feito mais exercício de matemática, assim, eu podia ter ido melhor na prova de matemática do Enem, se eu tivesse praticado mais prova antiga. Pegava mais prova antiga de matemática e fazia. Português também era complicado porque eram textos grandes, então eu também tive que praticar isso, sabe? E era muito interpretativo, não era muito gramática, sabe? Se fosse mais gramática, eu acho que seria mais fácil, mas era muita interpretação de texto. Então, tinha um texto grande, tinha que ler o texto e interpretar. Não dava para fugir da interpretação, não dava para fugir da leitura do texto, né? Então, isso também era complicado. E geografia também. Eu não era muito fã de geografia e eu tive dificuldade com isso. Aí eu tinha que praticar mais. Então, basicamente isso, botar português, geografia e matemática. Botar assim, por exemplo. Então, no geral, na prova de matemática e suas aplicações, foram 700 e poucos, eu acho, né? Se eu não me engano. Em humanas, foram 600 e poucos, 625, 630, se eu não me engano, 650. Em redação foi 800. E aí tem inglês, né, também. Em inglês agora eu não me lembro. Eu acho que eu tirei 3 de 5, né? 5 perguntas, 3 questões. Quando eu estava me preparando para o Enem, pelo quadro, fazer isso foi, ao mesmo tempo, simples e complicado, eu diria. Foi simples porque, como eu estava no ano de pandemia, eu não podia sair muito para os lugares, então não foi difícil descobrir o que fazer, né? Eu estava sendo incentivado a ficar em casa. Assim, eu não podia frequentar o clube que tinha aqui na frente da minha casa, por exemplo, não podia ir para a escola, né? A escola tinha cancelado as aulas presenciais, eu estava no online. Ela estava propondo ensino online, né? Então, foi, de certa forma, simples conciliar essa vida de estudante com a vida social, porque a vida social ficou debilitada com essa pandemia e com tudo mais. Não foi difícil conciliar nesse sentido. Foi complicado, assim, porque eu admito que pela minha pessoa, sabe, por ser quem eu sou, uma pessoa um pouco mais introvertida, eu não tinha tanta facilidade em fazer amigos, ainda mais fora da escola, por exemplo, do cursinho. Eu admito que não foi muito legal fazer um curso online, no sentido de que eu achava que eu tinha que ficar muito sozinho, sabe? Eu ficava mais com a minha mãe, ficava mais com meu pai, isso eu ficava mais, realmente. Mas eu sentia falta de certa forma, de pegar minha mochila, só para encontrar alguém, sabe? Encontrar alguém, aí ter a oportunidade de fazer um amigo, de conversar, sabe? A mentoria de aprovação na universidade pública até ajudou um pouco nisso, sabe? Porque eu me encontrava lá com outros estudantes do quadro. Aí lá eu podia falar das minhas dificuldades, assim, relacionadas ao estudo, mais especificamente. Até podia falar sobre a minha vida, coisa e tal, mas, claro, o foco era nos estudos. Ajudava um pouco, mas foi de forma sucinta, né? Foi complicado conciliar isso, porque era um ano de pandemia, né? E também eu nunca fui um cara muito
muita facilidade em fazer amigos. Eu tentava não me concentrar muito nisso, sabe? Me concentrar nos estudos. Se eu estava com medo, se eu estava receoso, eu tentava estudar melhor e mais, se necessário, né? Tentava me concentrar na qualidade dos meus estudos. E eu também falava sobre isso. Às vezes eu falava, eu acho. Com a minha mãe, por exemplo. Na mentoria, isso ajudava também, podia falar sobre isso, né? Olha, tá com medo? Tá tudo bem, entendeu? Se concentra nos seus estudos. Basicamente isso, né? Não deixa a ansiedade de tomar conta de você, entendeu? Se concentra no seu trabalho. Faz o que você tem que fazer e vai dar tudo certo. Se você passar, ótimo, mas se você não passar, é só não desistir. Eles sempre me apoiaram, sabe? Eles me apoiavam em qualquer decisão que eu tomasse. Se eu quisesse fazer o IME, eles me apoiavam. Se eu quisesse ir para a universidade pública, eles me apoiavam. Eles sempre me apoiavam. Podiam não concordar com a minha decisão, mas sempre me apoiavam. Faziam o que podiam fazer para me ajudar a conquistar o meu objetivo. E eles sempre foram presentes, assim, né? Eles estavam ali, estavam disponíveis para mim, sabe? Eu podia falar com eles, podia conversar, e estavam sempre prontos a assim, fazer coisas que, por exemplo, serviço da casa, eu não tinha que limpar a casa, não tinha que fazer comida. Isso assim, todo pai faz, mas acho que ajudou bastante. Então, a minha mãe, ela nunca fez questão, como eu falei, assim, nenhum dos dois, assim, vai me amar mais ou menos se eu passar no IME ou em outra universidade pública, assim. Eles sempre deixaram isso claro: filho, a gente está com você, a gente quer que você seja feliz. Quando eu falei isso para eles, eles só tentavam me ajudar a descobrir o que eu queria, basicamente isso. Sabe, o meu pai, quando eu conversei com ele, ele falou: filho, faz o que você achar melhor. Ele mesmo falou da história dele, entendeu? Ele falou que ele teve uma história mais complicada que a minha, né? Ele não tinha tantos recursos e ele, por exemplo, ele passou na MAN, ficou um dia, foi embora, depois ele passou de novo, ficou lá mais tempo e foi embora. Aí ele falou: filho, não tenha tanto medo de errar, sabe? Porque quando eu falei isso, quando eu tomei essa decisão, eu tava com medo de cometer um erro, sabe? Porque eu tava abrindo mão de uma chance de entrar no IME mais uma vez. Eu tava com medo de errar, de descobrir no futuro que eu não devia ter feito isso. Aí ele falou: filho, ele falou uma coisa que me ajudou: olha, filho, se você passar na universidade pública e não quiser ir, você não precisa ir. Você pode passar, aí depois, se você quiser fazer a prova do IME de novo, você pode fazer, tranquilo. Então, eu acho que eu me senti confortável, digamos assim. Os meus pais nunca foram um empecilho para eu poder alcançar o que eu queria. Então, é um pouco engraçado, porque eu achava que mesmo me preparando para o Enem, eu ainda podia entrar no IME esse ano, por exemplo, né? Depois eu descobri que o limite de idade não me deixa tentar esse ano. Então, basicamente assim, na minha consideração inicial, eu cometi um erro. Eu achei que eu podia tentar esse ano, mesmo passando para a universidade pública, mas não. Eu não posso mais entrar no IME. Hoje, na universidade pública, eu estou feliz, eu estou bem? Então, eu diria que eu estou experimentando ainda, sabe? Porque eu estou há pouco tempo, eu vou completar o segundo período agora, eu estou conhecendo a universidade pública, eu estou experimentando ela ainda, sabe? Eu, inclusive, até passei por um certo drama pessoal, porque eu posso tentar a prova do ITA esse ano e o próximo ano. Aí fiquei pensando um tempo se eu ia tentar a prova do ITA esse ano, ou ia deixar passar e
tentar talvez só no ano que vem. Eu estou experimentando a universidade pública e eu acho que eu posso ser bem feliz aqui, sabe? É que eu não conheço, não conheci muito ela, ainda, até porque eu estou no regime online, né? Eu ainda não fui para lá, não estou vivendo essa rotina de estudante, mas eu acho que eu posso ser muito feliz aqui, sabe? E eu acho que eu posso me desenvolver tanto quanto eu queira dentro da universidade pública. Então, o Bruno ele fez o ITA numa apresentação que ele faz no site do Quadro. Eu até queria perguntar, até fiquei surpreso, né? Ele falou que conciliou a universidade com o cursinho do ITA e ainda dava aula no cursinho. Aí eu pensei, pô, aí isso me fez dar mais valor ainda assim ao método Quadro, né? Essa metodologia. Eu até estou pensando nisso, se talvez eu possa fazer a universidade e fazer o cursinho para o ITA. Não sei se eu daria conta disso, mas eu acho que é uma possibilidade mais plausível com o Quadro, sabe? O Quadro ele me abre uma porta que o curso presencial não conseguiria me abrir, sabe? Se não tivesse o Quadro, aí eu nem ia pensar em fazer universidade e cursinho, não ia ter como. Eu acho que depois que eu me adaptei à metodologia do Quadro, o meu estudo ele se tornou mais eficiente, sabe? Eu me concentrava nas partes em que eu tinha dificuldade e eu conseguia gerenciar melhor o meu tempo. Eu conseguia gerenciar melhor o meu tempo, sabe? Eu não tinha mais aquela dificuldade de ter que ter muito pouco tempo para mim e me dedicar muito mais aos estudos. Não, agora eu podia ter uma rotina mais equilibrada. Eu podia estudar 6 horas, 7 horas por dia e ainda sobrava um bom tempo para fazer o que eu quisesse, sabe? Isso foi muito bom, sabe? Ter mais tempo livre, saber que eu tinha mais tempo livre, foi muito bom. E saber que eu estava me concentrando naquilo em que eu realmente tinha dificuldade, não tinha que gastar tempo assistindo aula de matéria que eu já sabia, fazendo esse tipo de coisa, foi muito bom. Eu acredito que o método Quadro ele me mostrou que existe uma forma bem eficiente de estudo, sabe? E que não se concentra tanto na quantidade de horas que você estuda, mas na qualidade do seu tempo de estudo. Você se concentrar mais na qualidade e não tanto na quantidade foi muito bom para mim, eu acho, né? Então, assim, eu acho que no futuro o método eu acho que eu vou levar para a vida toda, sabe? Assim, esse princípio de se concentrar mais na qualidade e não tanto na quantidade. Claro, de uma forma bem resumida, né? Isso acho que eu vou levar para a vida toda. Olha, eu acho que vai ser difícil fazer isso, mas assim, eu não me importo assim, de acordar cedo. Acordar cedo e pegar um ônibus não é. O problema não é acordar cedo e pegar um ônibus, o problema é o tempo da viagem, é o tempo que eu gasto fazendo isso. Assim, eu acho que morar perto da universidade não vai ser viável, mas eu acho que vou ter que passar por isso, independente do lugar que eu for, entendeu? É pedir demais uma viagem de meia hora, não, aí é pedir demais. Então, eu vou dizer que meu pai ficou mais animado do que eu. Ele ficou animado, ele me abraçou, ficou muito feliz, sabe? Eu fiquei contente. Não fiquei tão feliz quanto ele ficou mais feliz. Depois de um tempo, meu contentamento aumentou, sabe? Porque a universidade pública, eu acho que, no geral, ela é muito boa. O Cefet também, ele é muito bom. É que eu não conhecia muito o Cefet, sabe? Mas depois eu fui conhecendo e realmente é uma universidade boa, muito boa, sabe? A princípio eu queria ir para a FRJ, mas depois eu pensei que não tem tanta diferença assim. Para mim, tá no Cefet, tá na FRJ, não tem tanta diferença assim. E o Cefet acho que ele é mais perto. O resultado é que no Enem tem o SISU, né? Então, eu colocando a minha nota ali, vendo os altos e baixos, assim, as variações da nota de corte, eu já tinha uma ideia do que ia acontecer.
Então, não foi muita surpresa ver que eu passei no Cefet. Eu não fiquei surpreso, assim, já fiquei um pouco, tinha uma certa ansiedade. Nos primeiros dias eu fiquei ansioso, pô, vou conseguir uma vaga, não vou conseguir. Mas depois que eu encontrei o Cefet, depois que eu vi a nota de corte, aí eu fiquei um pouco mais tranquilo. Quando eu vi a nota, eu passei, eu fiquei aliviado também. Acho que é uma boa sensação, posso dizer isso, eu fiquei aliviado, sabe? Que, assim, meu esforço não foi em vão. Eu consegui o que eu queria. Bom, o conselho que eu tenho para dar para quem quer passar na universidade pública é que, primeiro, não é nada de impossível, né? Na minha opinião, é algo que, independente da sua condição, você consegue fazer. E eu acho que mesmo que você faça um curso online, você consegue fazer isso. Eu não estou dizendo que o curso online é ruim. Eu estou falando mesmo curso online porque acho que a gente tem um certo preconceito com o curso online. Eu tinha, e eu acho que a maioria das pessoas tem, preconceito com esse tipo de ideia. Mas eu acredito que com o quadro, por exemplo, você tem total condição de passar na universidade pública. Você tem total condição. E eu diria que você tem total condição disso. Você tem total condição. Eu vou falar da minha experiência no Colégio Naval, que eu acho que é uma mais inspiradora, digamos assim, né? Quando eu passei no Colégio Naval, eu achava que não ia passar. Eu tentei 3 vezes, mas no ano em que eu passei, eu achava que eu não ia passar. Achava que não ia dar, achava que... eu tinha muitas dúvidas em relação a se eu ia conseguir ou não. Aí eu passei em 6º lugar no Brasil, entendeu? Então, assim, você pode fazer isso. Você pode. Eu fiz, você pode. Eu não sou diferente de você. Sabe? Você tem total condição. Total condição. E eu diria para você saber balancear os seus estudos, sabe? Não adianta estudar o dia inteiro. Não adianta estudar o dia inteiro. Assim, estudar demais. Você tem que ter um tempo livre, você tem que ter um tempo para você. Você tem que se concentrar na qualidade do seu tempo de estudo e você tem que ter um tempo para você. Até para dormir bem, por exemplo. Seria esse meu discurso motivacional.